Senhor, Pai. Nós entregamos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos a Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu tem cuidado de nós. Tu tem sido nosso Deus, nosso Senhor e nosso Redentor. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa tomar o Teu lugar em nós, Senhor, e realizar em nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Os nossos corações estão abertos a Ti, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Para exaltar aquele que vive, aquele que reina. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Amém? Amém. Está ativado aí? Está tudo certo? Já acordou? O cérebro já despertou? Que bom nós estarmos aqui nesta manhã, juntos para exaltarmos o Senhor, glorificarmos a Ele. Fica aqui, né, irmãos? Acho que não é. Amém. Você viu que está bem diferente o negócio, né? Percebeu? Estamos melhorando. Né? Nós estamos como aquele que sonha. Eu disse para a irmã, né, que eu chamava de vozinha. Eu falei, um pouco com Deus é muito. É muito. Nós não temos grandes recursos, mas nós temos uma grande fé. E é só isso que nós precisamos. Quando nós temos fé, temos ousadia, Deus abre as portas e as coisas começam a acontecer. É muito simples. A receita é simples. A grande dificuldade é em executar a receita. É em fazer e colocar em prática. Para muitos existe essa dificuldade. Mas se nós caminharmos com Deus, andarmos com Deus, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma. Ah, pastor, mas eu passo por dificuldade. Entenda o que eu estou dizendo. Mesmo em meio à dificuldade, você vai vencer. Você não vai desistir, você não vai recuar, porque Deus está junto de você. Então não tenha medo. Né? Nós fizemos aqui, graças a Deus, 60% da obra foi doada. Está aí. E o restante a gente paga. Tá? Não ficou caro não, Termo. Não faz aquilo que está fora do nosso alcance, não. Tá? O próximo passo nosso, já vou falar agora para no final me estender. O próximo passo nosso agora é nós fazermos um mezanino ali fora, não aqui dentro, fechando toda aquela parte de trás, para que nós possamos tirar nossas crianças lá de baixo, colocarmos aqui, para que nós possamos começar a mexer lá embaixo. Nós não conseguimos mexer na parte de baixo se nós não tivermos aonde colocar nossas crianças. Como é que eu vou mexer? Não tem como. Pastor, vamos derrubar lá. Então, vamos colocar as crianças onde? Vamos alugar uma tendinha por lá fora? Não. As crianças não merecem isso. Merecem um lugar melhor. Então nós vamos fazer um mezanino ali. Vamos fechar aquela parte. Vamos deixar muito bem estruturado ali, para que nossas crianças tenham um lugar para estar bem confortável. E lá para cima vai a mídia, vai o som, enfim, vai ter ali uma sala bem aconchegante para as crianças e também aí para o pessoal da mídia poder estar trabalhando. Amém? Pastor, fica caro? Fica, não vai ficar barato não, mas fica mais barato do que nós construímos lá fora agora. Então nós vamos nos virando com aquilo que nós temos aqui. E depois de tudo isso feito, nós vamos focar em derrubar ao fundo, em refazer tudo e partir para o sonho, um dos sonhos, né? Para encerrar, que é fechar lá fora e fazer o que precisa ser feito. Mas para isso nós temos que fazer dentro do nosso recurso, dentro daquilo que nós temos agora ao nosso alcance. E nós fazemos investimento ali, a mão de obra é zero, porque nós sabemos fazer. Então nós vamos fazer, nós vamos só comprar o material. Tá? Então fica tudo mais barato. Se nós fosse pagar para alguém fazer isso aqui, ia ficar um absurdo de caro. Pagar a mão de obra de um marceneiro é caro. Pagar a mão de obra para fazer 2 degraus desse aqui, para fechar aquele canto. Não ia cobrar barato para fazer isso. Nós fizemos. Né? Junto com os irmãos aqui, nós fizemos. Fica pronto. Está aí. Quase pronto. Não está ainda. Falta um acabamento aqui, outro ali. Mas nós vamos caminhando. Pastor, vai fazer o mezanino, o pastor falou para derrubar. Nós vamos derrubar lá da parte de trás.
mas o mezanino vai continuar lá. Tá? Vai ficar aquele espaço todo vazio e o mezanino em cima, sem problema nenhum. Nós vamos ter mais opção de sala lá em cima, nós vamos ter a opção lá fora, nós temos mais espaço. Tá? Quando que é isso, pastor? Não sei. Vai acontecer, eu tenho certeza, vai acontecer. Quando? Eu não sei, eu só sei que na hora que vai começar a mexer, o negócio começa a acontecer. Foi assim que, né, começou. Não, eu dou um pallet. Tá bom, temos um pallet para fazer a escada. Aí daqui a pouco as coisas começaram, um aqui, outro ali, tá bom, tá aí. É a mesma coisa mezanino, você já está na sua cabeça, pastor, quanto que fica tranquilo, eu vou fazer o orçamento, tá? Quanto vai ficar? Aí eu falo para a igreja, irmãos, vai ficar tanto. E aí nós vamos nos organizar para fazer. Vamos fazer uma sala para as crianças bem confortável, se possível até com ar-condicionado para elas, porque ali é um ar pequeno, não tem problema, dá para pôr. Então fica tranquilo, irmão, vai ficar lindo, né, irmãos? Bom? Então vamos lá. O próximo passo nosso agora é focar nas nossas crianças e tirar eles de lá e trazer para um lugar mais confortável em nome de Jesus. Tem uns reparinhos que a gente precisa fazer na igreja, mas isso aí não é coisa simples. Você vê que precisa arrumar o reboco ali do lado, mas são coisas que eu considero paliativas. São coisas que no dia a dia a gente pode fazer de forma simples e não vai gastar muito. Agora ali o negócio é mais pesado. Ali não vamos gastar um dinheirinho para fazer. E vamos fazer em nome de Jesus. Vou repetir aqui, Senhor, porque acho que os irmãos ainda vai pegar no trânsito. Vamos fazer aquilo ali, irmão. Amém. Amém? Amém. Vai ficar bonito o negócio. Bom, a gente não precisa falar. A gente só faz e vocês veem o que está acontecendo. É simples. A gente não é como umas certas pessoas aí que fala durante anos e anos, promete, não faz nada. Nós somos diferentes. A gente fala e cumpre aquilo que fala. Aí, vocês vão ver o mezanino logo, pronto. E eu preciso de vocês para isso. Amém? Então vamos para a palavra que é o que nos interessa neste momento. Tá aí já? Essa manhã eu quero falar sobre sonhos. Não, é o tema. Vocês estão rápido demais agora. Calma. Vamos falar sobre sonhos resgatados nessa manhã. Porque eu bato muito nessa tecla. Você sabe qual que é um lugar mais fértil que existe na face da terra, mas só que não pode se fazer mais nada? Você conhece esse lugar? Para pensar um pouquinho. É um dos lugares mais férteis que existe no planeta Terra, mas lá já não se pode fazer absolutamente mais nada. Você sabe onde que é? Cemitério. Lá no cemitério, muitos sonhos foram enterrados, grandes projetos foram enterrados, muitas coisas foram enterradas junto com muitas pessoas que sonharam a vida toda, mas não viveram, porque muitos não tiveram ousadia, muitos acharam que o jeito que eles estavam vivendo estava bom, muitos não tiveram a oportunidade de chegar no seu objetivo, simplesmente porque a vida foi interrompida antes. Deus tem os seus propósitos, não chegou. Mas quantos sonhos lá tem e não conseguem mais sair, porque agora terminou o ciclo deles, e nós estamos aqui tendo a oportunidade de Deus na nossa vida, para nós vivermos os nossos sonhos, para nós colocarmos em prática o sonho que Deus tem colocado no nosso coração, e entender que sempre o propósito de Deus será muito maior do que os nossos sonhos. O propósito de Deus vai muito mais além do que somente os nossos sonhos aqui na terra. Mas o que nós não podemos é deixar que os nossos sonhos fiquem enterrados, fiquem para trás, simplesmente porque nós achamos que eu não consigo mais, eu não posso mais. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de mim, Deus espera de você uma coisa muito simples que se chama ousadia. Quando nós temos ousadia, Deus ele vem conosco e as coisas acontecem. Nós não podemos ter medo de encarar, nós não podemos ter medo de passar pelas dificuldades, nós não podemos ter medo de enfrentar aquilo que está diante de nós, porque o maior ponto fraco do ser humano é o quê? É o medo, a incerteza, a indecisão. E agora, meu Deus, o que será? O que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? O que vai ser disso, daquilo, outro? Irmão, tem uma coisa, minha vida está pautada em Deus.
Se nossa vida está pautada em Deus, então não tenha medo. Não tenha medo. Porque você vai entender que tudo na nossa vida tem um propósito. E nós vamos viver o propósito de Deus na nossa vida se nós permitirmos Deus agir na nossa vida. Quantos de nós não passamos por incertezas e por um monte de coisa? Todo mundo. Mas eu oro tanto para aquela pessoa, eu convido, eu faço. Por que não acontece? Não desiste, continue orando, continue insistindo, continue fazendo sua parte. E Deus vai fazer a parte dele. Nós não podemos desistir. Nós encaramos uma pandemia. Se nós tivéssemos olhado para a realidade, nós teríamos fechado essa igreja. Mas nós não desistimos. Por quê, pastor? Porque nós tínhamos aqui um povo. E esse povo entendeu a ideia. E nos ajudou. É claro que muitos ainda não voltaram, mas você está assistindo, meu irmão, você não voltou, você vai voltar em nome de Jesus. Porque antes da pandemia nós estávamos quase com a casa cheia, lotada. Depois da pandemia, muitos não voltaram ainda, mas vão voltar em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu tenho certeza disso. Já está vendo o grande mover de Deus sobre esta casa e sobre este lugar. Para nós vivermos isso e resgatar aquilo que outrora está naquela gavetinha, na última gaveta, talvez empoeirada, talvez não acreditando mais, nós precisamos ter a fé. A fé que nos torna imunes ao quê? Às adversidades da vida. Há momentos na nossa vida que os empregos são perdidos, os corações são partidos, os nossos entes queridos são levados antes do tempo. Nós achamos que é antes do tempo, mas para tudo tem o tempo de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos ter fé, porque a fé é a nossa base, a fé é o alicerce que vai nos conduzir à nossa vitória, à nossa convicção e ao Deus que nós servimos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2,9. Irmão, você que não veio quarta-feira, você perdeu. Meu Deus. É que no YouTube eu corto tudo, né? Eu só coloco a pregação. Quem estava aqui quarta-feira, Jesus, o céu desceu ali. Deus vai fazer grandes coisas aqui. Vamos lá? Aqui está na versão NVI, eu vou ler aqui na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Já estou vendo já essa Bíblia dessa versão para que nós possamos disponibilizar para toda a igreja. É uma versão mais de fácil entendimento. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, porque ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos aqui. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que palavra, deixa aí, olha que palavra simples, mas muitas vezes é um tabu e é difícil viver. Amar. Nós queremos viver o propósito de Deus na nossa vida, mas se nós não amarmos com intensidade, se nós não derramarmos o nosso coração com intensidade para Deus, nós não vamos conseguir viver tudo isso que Ele tem preparado para a nossa vida. Pastor, quer? Por isso que eu li aqui na introdução que a fé nos torna imunes às adversidades da vida. Porque há momentos que os empregos vão embora, os corações são partidos por questões, por coisas da vida, ou pessoas que nós amamos são levadas, nós achamos antes do tempo. Há outros momentos em que ficamos esperando que os nossos sonhos se tornem realidade. O sonho de um filho, de um cônjuge, ou de um relacionamento restaurado. Que o ente querido supere uma doença ou um vício que ele está vivendo. Muitas vezes nós ficamos nos questionando sobre muitas coisas. Nós ficamos querendo buscar resposta em muitas coisas. Mas entenda uma coisa, querido. A resposta está aqui. Você quer resgatar o teu sonho? Volta lá.
texto. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em vez de ficar questionando, apenas viva e cumpra o propósito da palavra de Deus. Porque se fosse do jeito que nós queríamos que fosse, sabe o que ia acontecer? Nós iríamos nos esquecer de Deus. Nós não iríamos nos lembrar de Deus. Se nós orássemos agora e acontecesse agora: Senhor, eu preciso de uma casa nova. Vou te dar condições. Essa semana você vai comprar uma casa nova. Senhor, eu preciso de um carro zero, um carro novo. O Senhor te desse condições para você comprar essa semana. Daqui a pouco você iria se esquecer, porque você ia ter tudo na sua mão. E você não ia mais lembrar quem é Deus. Eu não ia lembrar quem era Deus. Por que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, adversidades, nós teríamos um monte de coisas difíceis, nós iríamos passar por todas elas? Porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós podemos vencer também. Porque Ele passou aqui como homem, como ser humano, como eu e você estamos aqui, e Ele conseguiu vencer todas as adversidades, porque nós não iremos conseguir também vencer as adversidades. Tudo está relacionado ao nosso condicionamento, de como nós nos portamos, de como nós encaramos a vida. Nós não podemos ficar simplesmente olhando para a vida e deixar a vida passar. Nós temos que viver uma vida com propósito. Eu sempre tenho dito aqui: menos desculpa e mais ação. Sabe, o que nós vemos hoje é muita desculpa. Pastor, eu estou cansado. Irmão, se fosse pelo cansaço eu não estaria aqui. O Luiz César não estaria aqui, o Marcelo não estaria aqui, porque nós ficamos ontem aqui o dia inteiro. Eu voltei ainda com a pastora depois, à noite, para a gente aspirar o altar, limpar. Ficou só o chão para passar um pano, porque ele não aguentava mais. Se eu fosse olhar para essa ótica, eu ia falar assim: viu, pastor Benedito, você prega hoje lá, eu vou só sentar. Sabe o que é isso, irmão? É a gente ter convicção. Não importa, eu estou cansado, eu estou isso, mas desculpa. Quantas pessoas estão no leito, estão lá, e dizendo: eu queria sair daqui para poder frequentar um culto, para poder ir na igreja, para poder servir a Deus, para poder caminhar, para poder ouvir uma palavra, mas eu estou aqui, eu não consigo sair daqui, o desejo meu não é daqui, é estar lá. E nós temos tudo para participar, nós temos tudo para viver o sonho de Deus, mas nós preferimos dar desculpa. Como que nós vamos ter sonhos resgatados se nós não conseguimos, ao menos, fazermos a nossa parte? Que amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao Senhor. E amar ao Senhor, meu irmão, é para valer. Jesus não nos ensinou a dar desculpa em momento nenhum. Jesus nos impulsiona sempre a dizer: vai que eu estou contigo. Num dos momentos mais difíceis que os discípulos estavam vivendo, dentro do mar, Jesus aparece. E Pedro olha para Jesus e fala o que para Jesus? Se tu és Jesus, manda eu ter contigo. O que Jesus falou para ele? Não, Pedro, fica aí que eu vou até você. O que Jesus disse para Pedro? Pode vir, Pedro. Jesus não disse para Pedro: viu, Pedro, fica tranquilo, não precisa vir não, porque você sabe que você pode afundar. Não, Jesus não deu desculpa para Pedro. Jesus simplesmente disse: venha. E Pedro fez o quê? Foi. Aí eu pergunto: por que a igreja ainda continua vivendo o tal do mimimi? Por que a igreja continua ainda vivendo na zona de conforto? A zona de conforto não vai te levar para lugar nenhum, querido. A zona de conforto vai deixar você exatamente da forma que você está, parado, paralisado, sem viver o propósito de Deus, sem viver isso que nós acabamos de ler. Eu quero fulano salvo. Eu quero o casamento daquela pessoa restaurada. Eu quero meu casamento melhor. Eu quero meu filho salvo. Eu quero ter um filho. Eu quero isso, eu quero aquilo. Nós queremos tanta coisa, mas nós esquecemos do principal, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é amar o Senhor acima de tudo. O Evangelho é simples, o Evangelho é objetivo. Quando acontece uma pausa na sua carreira profissional, talvez seu coração fica doendo. Poxa vida, perdi o emprego. E agora, o que vai ser da minha vida? Eu já passei por isso, irmão. Já ficou desempregado, pastor? Já abri empresa? Já.
Pula essa parte. Pula. Pastor, eu não gosto nem de lembrar. Já tive uma empresa. Pastor, mas quebrou, você foi fracassado. Não fui fracassado, porque eu errei. No momento de abrir, eu errei. No tempo de abrir, não era o tempo, não era a hora, não era o momento, eu fui teimoso. Deus usou, como se diz o ditado, a mula para falar comigo. Mas eu não dei ouvido. Não deu certo. Aí depois que deu tudo errado, o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, viu? Eu falei para você. Falei, falou não, falei. O gerente da empresa que você trabalhava, eu usei ele para falar para você, não saia. E eu saí. Você sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas vou abrir um parênteses aqui. Você querer sair da empresa, a empresa não te querer mandar embora, dia nenhum. Não, você começou com a gente, você não vai sair, não vou te mandar embora. E o encarregado chegou no meu último dia, vencendo, é 30 dias que fala, vencendo, a gente diminui para 20 cada pontos que eles fazem lá. No meu último dia, o meu encarregado chamou, falou, senta aqui, lembra de você hoje. Abandona tudo isso, esquece, vamos rasgar todo esse papel, volta lá no seu lugar de trabalho e está tudo resolvido. O dono da empresa não quer que você saia. Irmão, Deus usou umas 10 pessoas para falar para mim, não saia. O que eu fiz? Bati o pé e falei, Deus é comigo e vai dar certo. 8 meses. Aí depois entrei para sociedade, mais 2 anos, mais de 40 mil perdidos. Na época, irmão, hoje é muito dinheiro. Naquela época, pastor, você recuperou? Pula essa parte. Bora. Pula essa parte também. Certo aí? Na rua, pode estar acontecendo isso aí, não tem não. Na rua, né? Então tá bom. Nem disjuntor, não vai queimar nada. Eu quero dizer para você, irmão, que nós precisamos ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus, e não nos desesperarmos diante da adversidade. Não nos desesperarmos diante daquilo que está colocado diante de nós. É nós termos o quê? Os frutos do Espírito. Nós temos paz. Nós temos tranquilidade para poder resgatar os nossos sonhos. Para poder viver os nossos sonhos. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Deus se preocupa com os nossos sonhos. Na verdade, Ele coloca sonhos dele em nós, em cada um de nossos corações. Mas, se eu desejo o sonho mais do que desejo a Deus, o doador dos sonhos, eu acabo fazendo o meu sonho um ídolo. Você entendeu? É Deus que coloca o sonho na minha vida, é Deus que coloca o sonho na tua vida. Mas se o seu sonho é maior do que o propósito de Deus, acaba se tornando um ídolo para você. Você deixa Deus de lado e você fica tão obcecado em conquistar aquilo que você esquece de orar, você esquece de ler Bíblia, você esquece de falar com Deus, e aquilo acaba se tornando, sem você perceber, um ídolo na tua vida. E Deus acaba ficando de lado. Aí não tem como resgatar o sonho, não tem como viver o sonho, porque Deus não está em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz o que mesmo? Você lembra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai a justiça de Deus. Vírgula. E as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida. O que é isso? Pastor, Deus vai me dar tudo? Não! Deus vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Tem muitos dizendo por aí, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e você vai ter vitória, e você vai ter tudo. Mentira! E falo isso com base bíblica. Porque não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu que vai suprir todas as nossas necessidades. Não vai cair nada diante de você, querido. Se você não for à luta, se você não batalhar, se você não sonhar, se você não confiar em Deus, se você não colocar diante de Deus. Muitas pessoas, muitas vezes, vão questionar você. Ah, você está louco? Onde já se viu essa altura do campeonato?
Eu fui questionado, irmão. Posso usar a minha vida agora aqui como exemplo, não gosto muito disso. Nossa, pastor, mas voltou a estudar agora. Depois que eu vi uma senhora de 80 anos se formando, eu falei, por que eu não posso? Depois que eu vi um pedreiro andar 40 quilômetros, depois de ter lutado a vida toda para formar o filho dele na faculdade, ele falou, agora eu vou fazer direito. E ele andava de bicicletinha e ia lá na faculdade fazer. Eu falei, por que eu não posso? Eu falei, eu posso também. Você está vendo que as desculpas nos afastam de viver o sonho de Deus e o plano de Deus, enquanto a Bíblia diz, porque ninguém nunca ouviu e jamais alguém pensou que poderia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas coisas acontecem na tua vida, as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, sabe por quê? Simplesmente você ama a Deus, e quando você ama a Deus, as coisas começam a acontecer na tua vida, as coisas começam a derramar na tua vida. Muitos vão olhar e vai dizer assim, nossa, mas por que está acontecendo isso na vida daquela pessoa? Porque as pessoas elas não enxergam aquilo que você está vivendo, aquilo que você está se privando agora, para você alcançar a sua meta, o seu objetivo. Muitas pessoas olham para você e falam, nossa, mas aquela pessoa está, olha a maneira que ela está, e não sei o que, mas só que daqui um tempo, daqui 3, 4, 5 anos, a pessoa vai olhar para você e falar, nossa, como que essa pessoa conseguiu isso? Como que essa pessoa chegou nesse objetivo? Porque o teu particular, aquilo que você está vivendo, meu irmão, quem sabe é Deus. Por isso que eu digo para você, cuidado para quem que você conta e para quem você compartilha o teu sonho. Porque nem todo mundo está no mesmo nível que você para sonhar junto com você. Muitos vão querer dizer que você é louco, que isso não é para você. Para com isso. E muitos param porque dão ouvidos a essas vozes. Muitos param porque dão ouvido àqueles que, ah não, isso mesmo está certo, vou parar. Não vou mais orar para a minha família não, porque não tem mais jeito. Eu falei para a pessoa que eu estou orando pela minha família vai ser salva, vai ser restaurada, vai dar certo. E aí a pessoa falou para mim que já passou 10, 15 anos orando, não aconteceu nada, também não vou fazer, não vou orar mais. Ah, eu falei para a pessoa lá que eu estou me planejando para comprar uma casa, comprar um terreno, mas a pessoa falou que também fez isso e não deu certo, ela também não vou fazer. Ela tem que parar de querer viver aquilo que os outros estão falando, meu irmão, e começar a viver aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque quem rege a tua vida é você. E se você permitir o Espírito de Deus sobre a tua vida, é Ele que vai te ajudar a reger a tua vida e te encaminhar. E aí você vai poder viver os sonhos de Deus e até mesmo resgatar aqueles sonhos que ficaram para trás. Só depende de você. Aí, pastor, eu achei que era só eu orar e estava tudo certo. Orar faz parte do processo. Oração vem dividida em duas palavras. É isso que eu posso dizer? Isso é português, né? Orar, ação. Posso passar uma vida inteira dentro da igreja orando. Sabe o que vai acontecer? É só você edificado. O resto não vai acontecer nada. Se eu não sair e não provocar aquilo que eu estou buscando, não vai acontecer nada. Você pode ser a pessoa mais íntima de Deus, mas se você não for para o campo da ação, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Eu conheci uma pessoa assim, uma senhora, vários calos no joelho, e ela falava, não, eu oro tantas horas por dia. Se eu olhar para a vida dela, ela fala, não é possível a maneira que essa pessoa vive. Ela disse que ora tanto, e realmente ora, porque olha o joelho dela como é que está. Mas se olha para a vida da pessoa, não tem resultado. E se nós orarmos, nós colocarmos em ação, o resultado vem. O resultado acontece. Mas não seja teimoso, meu irmão, com as coisas de Deus. Está tudo aí diante de nós. O que está acontecendo? Deus está mostrando, Deus está alertando, muita coisa está acontecendo. Eu converso bastante com a pastora. No começo ela não queria concordar muito, não. Mas agora ela começa a concordar. É, pastor, irmão, casamento não é que dizer que você vai concordar com tudo que ela fala e com tudo que eu falo. Tem algumas coisas que eu falo, porque eu trabalho na área política, e eu vejo tudo que está acontecendo, eu falo, descansa o coração, fique em paz. Vai dar tudo certo. Ela fala, mas calma. Porque está acontecendo isso.
E vai acontecer isso. E muitas das coisas que eu falei para ela, aconteceram. Ela falou, estou indignada. Eu falei, calma. Ele sabe o que ele está fazendo. Fica tranquilo. E no final, aconteceu a leitura. Por quê? É algo que eu lhe dou todos os dias. Então você acaba tendo uma ótica, uma visão. Então eu estou tranquilo. Fique em paz, irmão. Aqui não vai virar aquele país lá, que eu não vou estar aqui para não ter problema. Aqui não vai virar aquele país não. Fique em paz. Em nome de Jesus. Não permita que seus sonhos vão embora. Viva os sonhos de Deus para a tua vida. Não tenha medo de viver os sonhos de Deus, não. Não fica pensando aquilo que os outros vão falar, não. Eu aprendi uma coisa comigo, meu irmão, pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. O que for bom para mim eu pego, o que não for bom também, eu jogo fora. Não vou ficar de biquinho, não vou ficar beiçudinho, não vou ficar... porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei para onde eu estou indo. Agora tem pessoas que querem alcançar o seu sonho, mas de repente, do nada, já fica... Sabe? Como é que eu posso usar aqui o termo? Saracutiano. Querendo mostrar para todo mundo que tá bravo, que tá isso, tá aquilo. Irmão, vamos crescer, vamos ter maturidade. Senão nós não vamos viver o propósito de Deus na nossa vida, nós não vamos viver o sonho de Deus na nossa vida, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós, pelo amor de Deus. Não, eu tenho que mostrar que eu estou... Quem está perdendo essa guerra? Quem perde é eu, quem perde é você. E isso a vida me ensinou. Pastor, não precisa dar risada, tá? Isso a vida me ensinou. E quando eu comecei a olhar para essa ótica, demorou, irmão. Não foi da noite pro dia, não. Demorou. Mas aconteceu. E hoje eu olho que tudo é possível. Tudo é possível. É só eu estar no centro da vontade de Deus. É só eu viver o propósito de Deus para a minha vida. Deixa eu correr aqui. Vamos lá para Isaías 55, 9. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Vamos ler aqui. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus. Meu Deus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo ao nosso respeito. Você pode pensar mais alto que você puder, você pode planejar mais alto que você puder. Eu ainda tenho muito mais para fazer na tua vida através de você. Meu Deus do céu. É preciso se posicionar na igreja. É preciso confiar, não ter medo. A mudança que nós queremos precisa começar aqui em nós. Deus se preocupa conosco e com nossos sonhos. Ele se importa o suficiente para estar disposto a nos desviar do que pensamos, do que queremos, para que possamos nos conduzir ao que Ele tem para nós. Você compreendeu? Eu vou repetir. Deus se preocupa conosco e com nossos sonhos. Ele se importa o suficiente para estar disposto a nos desviar do que pensamos, daquilo que queremos, para que possamos conduzir ao que Ele tem para nós. Porque muitas vezes os nossos pensamentos estão nos afastando de Deus. E Ele é suficiente para vir sobre nós e falar para nós, ó, como Ele disse para mim, lá em 2008, esse caminho que você está pegando, vai não. Vai não, porque vai dar ruim. Mesmo assim eu fui. Ele tentou mudar, mas eu não deixei. Porque Ele não passa por cima do livre-arbítrio. Ele não passa por cima da livre escolha. Nós somos resultado daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Sim. Em todas as áreas da nossa vida, nós somos o resultado vivo daquilo que nós estamos fazendo. Se nós nos capacitamos mais portas vão se abrir. Se nós ficarmos parados, vai continuar a mesma coisa. É assim, é ação.
agir, sonhos estabelecidos sobre nossa vida. Eu pergunto para você nessa manhã, aonde você quer chegar? Pastor, eu nem penso mais nisso. Então eu trago você a refletir para você pensar que os teus sonhos podem ser resgatados. E que você pode viver os teus sonhos, mas você precisa quebrar algumas coisas dentro da tua vida, para que você possa alcançar, para que você possa vencer, para que você possa, de fato, triunfar em nome de Jesus. Há um sonho de Deus para a sua vida. Pode ser algo que você já está buscando, ou pode ser algo completamente inesperado. Acredito que se você segurar seus planos e sonhos de mãos abertas e confiar em Deus no processo, Ele os conduzirá à plenitude do que Ele tem reservado para você. Vou repetir isso aqui. Há um sonho de Deus para a sua vida. Frisa bem isso. Pode ser algo que você já está buscando, ou pode ser algo completamente inesperado. Eu acredito que se você segurar os seus planos e sonhos de mãos abertas e confiar em Deus no processo, Ele te conduzirá à plenitude do que Ele tem reservado para a sua vida. Viu como tudo está condicionado às nossas ações? Tudo depende de nós. Eu disse aqui há um tempo atrás, da nossa boca tem o poder da vida e da morte. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com o que nós compartilhamos na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado, porque o Evangelho não é brincadeira. Nós não brincamos de ser cristão, nós somos cristãos para valer. Nós não brincamos de vir na igreja. Nós viemos à igreja porque nós acreditamos que o melhor lugar para se estar é na igreja, congregando, estando junto com os irmãos. Mas para isso eu preciso permitir Deus fazer algo na minha vida. Eu preciso permitir Deus agir na minha vida. Não adianta eu ouvir e continuar vivendo a mesma vida. Nós não vamos ter resultado nenhum. Nós não vamos sair do lugar. Mas quando nós nos posicionamos, Deus age em nosso favor. Você tem agido? Eu usei 2 versículos somente. Depois na sua casa, vai lá e lê todo o capítulo. E aqui não vai dar tempo. Aqui em Isaías 55, 9. Ele diz: assim como os céus estão acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos céus. Ou seja, querido, coloca nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos dele e fala assim: Senhor, eu vou fazer a minha parte, o restante é contigo. O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, Senhor. As aflições deste mundo, as perdas, tudo que eu tenho passado, Senhor, não pode me afastar do teu propósito, não pode me afastar do teu plano, não pode me afastar daquilo que o Senhor tem preparado para mim, Senhor. Eu quero viver, sim, tudo que o Senhor tem para a minha vida, mas eu quero viver debaixo do teu propósito. Não quero viver uma vida de desculpa. Eu não quero viver uma vida inventando uma desculpa, inventando outra desculpa para sustentar a desculpa anterior. Não. Eu quero viver uma vida para valer, porque eu quero os meus sonhos resgatados. Eu quero viver os planos do Senhor para a minha vida. Eu encerro dizendo para você: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Vos chamei e vos nomeei, para que vades e deis, e o vosso fruto, teu fruto tem permanecido. Eu encerro. Teu fruto tem permanecido. Porque para que você possa viver os teus sonhos, para que você possa resgatar os teus sonhos, o teu fruto tem que permanecer. Gálatas 6:22. Os frutos do Senhor têm que estar no coração, na vida de cada um de nós. E nós temos que viver isso na nossa vida. É fácil, pastor? Não. Se fosse fácil, ele não deixaria como mandamento: amar a Ele acima de todas as coisas e a teu próximo como ti mesmo. É um mandamento. Quando eu entendo isso,
eu vou vivendo e vou vencendo as minhas lutas, e vou vencendo as minhas dificuldades, vou vencendo tudo aquilo que vem me afrontar. Eu vou vencendo porque eu sei que Deus está comigo. Você pode ficar de pé, por favor? Quais sonhos precisam ser restabelecidos na tua vida? Quais sonhos precisam ser conduzidos ao caminho de volta? Quais sonhos precisam ser trazidos à tona novamente aí na tua vida? Só depende de quem? Só depende de você. Não depende do pastor, não depende desse irmão que está do teu lado, não depende tão somente da sua esposa, do seu esposo, depende de você, Deus. Então, viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Resgate de volta, mas resgate esse sonho com fibra, com intensidade. Sabe? Seja uma pessoa ousada. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você pode orar, você pode fechar os seus olhos. Se você quiser dobrar o joelho, você dobra, você fica à vontade. Mas fala para Deus, fala: Deus, eu quero viver tudo isso que foi pregado nessa manhã. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, Senhor. Tem sonhos na minha vida que ficou para trás. Tem sonhos que foram interrompidos. Mas eu quero retomá-los, Senhor, e quero vivê-los.